Olha, quando se fala em Charles Darwin, o que vem à mente? Geralmente é a evolução, né? Aquela história dos bicos dos pássaros, a origem das espécies. Mas sabe, essa é só a ponta do iceberg. A história é muito mais profunda. E é aqui que a gente vai mergulhar, na jornada que Darwin fez para investigar o território mais complexo de todos, a nossa própria mente. Pensa só na força dessa frase. Há uma grandeza nesta visão da vida. Com isso, Darwin não estava só descrevendo um processo biológico. Ele estava, na verdade, dando um novo lugar para a gente no universo. Ele nos conectou cada ser vivo, do mais simples ao mais complexo, numa única e imensa árvore da vida. E é justamente aqui que a coisa fica fascinante. Ok, nossos corpos evoluíram, certo, mas e a nossa mente? E os nossos pensamentos, as emoções, aquele sentimento do que é certo e do que é errado? De onde vem tudo isso? Essa foi a grande questão que tirou o sono do Darwin depois que ele já tinha virado a biologia de cabeça para baixo. Então, vamos fundo nisso. Bom, para começar, a gente precisa ir além do que todo mundo já conhece sobre seleção natural. Vamos explorar como Darwin teve a coragem de aplicar essas mesmas ideias à natureza humana. Um passo que, olha, para a época dele foi extremamente ousado e controverso. Pois é, o trabalho dele não parou nos fósseis e nos tentilhões, não. Em outros livros, como A Descendência do Homem, Darwin foi direto ao ponto. Ele argumentou que não existe um muro, sabe, uma barreira intransponível entre nós humanos e os outros animais. Ele estava preparado para levar a teoria da evolução até as partes mais profundas da nossa experiência. E aqui está o pulo do gato. Para Darwin, a moralidade não era um presente do céu, sabe, algo divino. Ele sugeriu que ela evoluiu. Evoluiu a partir do que ele chamou de instintos sociais, coisas que a gente vê em um monte de animais. Cooperação, empatia, cuidar uns dos outros. Tudo isso para ele teria raízes biológicas que foram sendo moldadas pela seleção natural porque, no fim das contas, ajudavam o grupo a sobreviver. Bom, e essa conexão fica ainda mais profunda. Darwin não estava olhando só para a nossa biologia, para o nosso ancestral em comum. Ele começou a ver um reflexo da nossa própria vida interior, lá no comportamento dos outros animais. E essa ideia foi, nossa, revolucionária, porque antes dele, a maioria das pessoas achava que as nossas expressões faciais eram tipo a língua que a gente fala, sabe? Uma coisa cultural. Mas aí vem o Darwin, que coletou informações do mundo inteiro para mostrar que não, que um sorriso, uma cara de nojo, uma expressão de medo, tudo isso já nasce com a gente, é biológico e é compartilhado por toda a humanidade. Olha que interessante. Muito tempo depois, um psicólogo gigante no estudo das emoções, o Paul Ekman, resumiu o legado do Darwin em 5 pontos-chave. Basicamente, as emoções são estados separados, tipo raiva, medo, alegria. O rosto é o nosso principal outdoor emocional. As expressões são universais, valem para qualquer cultura. As emoções não são exclusividade nossa, dos humanos. E por fim, ele explicou por que a gente faz certas caras, tipo mostrar os dentes quando está com raiva. Seria um eco de um hábito que foi útil para os nossos antepassados. E a consequência disso é simplesmente gigantesca. Pensa bem, se pessoas de todas as partes do mundo expressam emoções do mesmo jeito, isso é uma prova científica muito forte de que somos uma única espécie, uma só humanidade. Era um argumento biológico direto contra as teorias racistas da época, que viviam dizendo que existiam raças superiores e inferiores. Entender essas raízes biológicas do nosso comportamento é, no fundo, o que a neurociência e a psicologia fazem hoje em dia. E para quem quer continuar explorando como o nosso cérebro e a nossa mente funcionam, fica a dica de conhecer o canal NPD. Mas é claro que nenhuma teoria desse tamanho nasce pronta, perfeita. Então, agora, a gente vai olhar não exatamente para os erros de Darwin, mas para os debates, sabe? Para os pontos que geraram muita discussão e que, no fim das contas, mostram como a ciência de verdade funciona. Ela avança com perguntas e questionamentos. E talvez a ideia mais polêmica de todas fosse a da continuidade mental. O que é isso? Bom, Darwin acreditava que a nossa mente, mesmo com toda a sua complexidade, era basicamente uma versão mais potente da mente de outros animais. Uma questão de grau. Já os críticos dele diziam que não, que a linguagem, a cultura, a nossa capacidade de pensar em coisas abstratas, tudo isso criava um abismo, uma diferença de tipo, não só de grau. E para defender essa ideia, Darwin contava muitas histórias, muitas anedotas. Ele chegou a escrever, por exemplo, que um cachorro possui algo muito parecido com uma consciência e que sente vergonha e não só medo. Quer dizer,
Ele olhava para o cachorro dele e via ali um senso moral bem primitivo. Claro, muita gente na época achou isso um exagero, que ele estava basicamente humanizando o animal. Ok, hoje em dia, a gente sabe que a ciência precisa de métodos muito mais rigorosos do que só contar histórias. Mas, justiça seja feita, mesmo que o método dele não fosse o mais brilhante cientificamente falando, foi essa ousadia do Darwin de dar uma vida interior rica aos animais que abriu a porta para um campo inteiro de pesquisa, o da cognição animal. Ele fez as perguntas que ninguém mais estava fazendo. E agora, na nossa reta final, a gente vai ver como as ideias do Darwin sobre a mente foram colocadas à prova, foram melhoradas e, no fim, acabaram se integrando à ciência de hoje. E o resultado, olha, é de cair o queixo, porque muitas se mostraram incrivelmente à frente de seu tempo. Sabe, tinha uma peça muito importante que faltava no quebra-cabeça do Darwin. E essa peça era a genética. O que a gente chama de síntese moderna foi exatamente esse momento histórico. A união da teoria da seleção natural do Darwin com o trabalho de um monge chamado Gregor Mendel, o pai da genética. E essa fusão foi extremamente poderosa. Pense assim, a seleção natural do Darwin explicava o porquê de as espécies mudarem. E a genética do Mendel, com os genes, explicava como essas mudanças eram passadas para frente. Juntas, essas ideias criaram a base sólida de toda a biologia que a gente conhece hoje. E agora vem a parte mais impressionante. Hoje, com tecnologias que o Darwin não conseguiria nem sonhar, tipo a ressonância magnética, a neurociência está confirmando muitas daquelas intuições dele. A gente consegue ver no cérebro os circuitos da empatia, do altruísmo, a gente confirma que as respostas emocionais são universais e vê, na prática, a continuidade entre o nosso sistema nervoso e o de outros animais. Essa exploração que Darwin começou lá atrás continua com tudo hoje em dia. E conectar o legado dele com o que a gente descobre agora sobre o cérebro, a mente e o comportamento é essencial. Por isso, o canal NPD é um lugar excelente para continuar acompanhando essa jornada. E com isso, a gente volta para a grande pergunta do começo. Aceitar que a nossa mente, a nossa moral, as nossas emoções, tudo isso foi esculpido pela evolução, isso não diminui em nada o que é ser humano. Muito pelo contrário. Isso nos dá uma visão mais profunda, mais conectada com a natureza sobre quem a gente é. Então, fica a reflexão para fechar. O que essa nossa herança evolutiva significa para o futuro da humanidade?